Olá, turma. Professor Tiago Gomes, professor de Geografia, e hoje a nossa aula será sobre o espaço rural e o espaço urbano. A gente precisa começar diferenciando as paisagens, né? A gente tem aqui nesse primeiro quadro uma paisagem natural, que é uma paisagem que tem apenas elementos naturais, ou seja, a dinâmica da natureza criou aqui esse espaço. Já uma paisagem rural, que é considerada uma paisagem artificial, você tem aqui muitos elementos que foram incluídos pelo ser humano. Então, essa paisagem aqui é uma paisagem artificial. E ela é rural por causa da dinâmica que você percebe aqui. As atividades econômicas estão relacionadas à criação de animais, à atividade agrícola, por exemplo, né? nessa imagem, nessa paisagem. Então você vê aqui elementos como lavouras, pontes de madeira, estradas de terra, que caracteriza aqui uma paisagem rural. Já essa terceira paisagem aqui é uma paisagem urbana, que também é uma paisagem artificial. Então, o que você encontra numa paisagem urbana? Prédios, né, ruas asfaltadas, pontes de concreto, fábricas, né, e uma presença muito grande de elementos produzidos pelo ser humano, além de concentrar uma grande população. Enquanto aqui numa paisagem rural você tem casas dispersas, né, distantes umas das outras, na paisagem urbana você encontra as estruturas justaspostas, né, ou seja, umas próximas às outras. Okay? Então essas são as diferenças entre essas paisagens, tá? Nunca confundam uma paisagem rural com uma paisagem natural, porque a paisagem rural ela já é considerada uma paisagem artificial por causa dos elementos, né, implantados pelos seres humanos aqui, pelas modificações que aconteceram pela sociedade, né? Já a paisagem natural você não encontra elementos produzidos pelo ser humano ou eles estão em pouquíssima quantidade, tá? Nunca confundam eles. Então, espaço rural e espaço urbano são espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas, mas que mantêm aí uma relação entre si. Uma depende da outra. A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, assim, você tem uma paisagem diferente do urbano em relação ao rural, mas elas mantêm uma relação entre si, no qual o protagonismo está hoje no espaço urbano, que dita como será as dinâmicas do espaço rural. A gente vai entender isso melhor. Mas assim, em relação os aspectos sociais, os aspectos econômicos, eles são totalmente diferentes. Na verdade, eu poderia dizer que são opostos, tá? Mas a gente vai aprender isso estudando separadamente cada um deles. Então vamos lá. Espaço urbano. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações, né, justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Então a forma do espaço urbano é a cidade, ok? Adensamento populacional quer dizer uma concentração muito grande de pessoas em uma determinada área. Tá? Então você tem muitas pessoas concentradas naquele espaço, que podem ser dezenas, milhares ou milhões de pessoas, dependendo aí da escala da cidade. A forma do espaço urbano é a cidade. Ela tem determinadas características, como ruas, avenidas asfaltadas, habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércio, abastecimento de água, sistemas de esgoto, iluminação pública, dentre outros. Então, essas são as características comuns das cidades, independente do tamanho dela. Então, você vai encontrar essas coisas em uma cidade de 10 mil habitantes e também em uma cidade de 10 milhões de habitantes, obviamente em escalas diferentes. Okay? Mas basicamente todas as cidades vocês encontram esses elementos, ok? Então aqui a gente tem uma grande cidade, né? Duas imagens de grande cidade, você vê muitos elementos produzidos pelo ser humano. Nessa daqui particularmente não tem elementos naturais, né? Essa daqui ainda tem algumas árvores, né? Mas que não são naturais, porque elas provavelmente foram plantadas pelo ser humano. Então
Essas são as características das cidades, né? Aqui a gente tem um exemplo de Paraupebas, que é também uma cidade de porte médio, né? E você vê os elementos, os mesmos elementos que vocês encontram em umas cidades com milhões de habitantes, ok? Então essas são as características das cidades. As atividades econômicas do espaço urbano estão relacionadas intimamente com a atividade industrial, que a indústria produz as mercadorias que a gente encontra nas lojas, nos supermercados, né? A gente encontra também um comércio muito grande nas cidades, ou seja, em lojas, supermercados, shoppings, estão em grande quantidade na cidade, né? Tem um protagonismo muito grande. Tanto o comércio como a atividade de serviços. O que são os serviços? São a prestação de serviços, dentistas, né? Consultórios médicos, cabeleireiros, né? Eletricistas, escritórios de arquitetura, enfim, de advogados, enfim. Tudo que envolve prestação de algum tipo de serviço, você encontra em grande quantidade nas cidades, né? Então, é muito comum pessoas, por exemplo, que moram no espaço rural, irem para a cidade para usufruir desses serviços e do comércio, né? E também muito das tecnologias que são utilizadas no espaço rural são produzidas aqui na cidade, principalmente na indústria, ok? Então, essas são as principais atividades econômicas do espaço urbano. Vamos conhecer agora as características do rural. O espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Então, assim, a forma do espaço rural é o campo. O campo é fazendas, basicamente, né? Você encontra muitas fazendas, sítios, né? Com casas dispersamente distribuídas. A população está dispersa também no espaço, ok? Quais são as características do espaço rural, ou seja, na forma do campo? Estradas de terra, fazendas, sítios, chácaras, florestas, né, plantações, criações de animais. A gente vai encontrar isso em grande quantidade no espaço rural. Quais são as características desse espaço, né, dessa paisagem? A gente vê muito aqui plantações, criação de animais, né, plantações irrigadas artificialmente, né, fazendas. Então você vai ver aqui, ó, essas atividades aqui predominando no espaço rural, essas paisagens onde se predomina o verde. Mas esse verde, ele é artificial, porque ele foi plantado pelo ser humano, né? Cultivado pelo ser humano. Tanto os animais também que ali estão presentes, muitas vezes são criados, né, pelo ser humano. Eles são criados a partir da dinâmica que o ser humano propõe, né? Não nascem naturalmente no ambiente, né? Aqui no Brasil a gente tem uma criação de gado muito grande, né? São milhões de cabeças de gado criados aqui no Brasil. E eles são considerados elementos artificiais porque eles são criados pelo ser humano, tá? Atividades econômicas do espaço rural. A gente tem a agricultura, que é basicamente plantações, né? Plantações de legumes, verduras, né? Frutas. Você vai ver em grande quantidade no espaço rural. A pecuária, que está relacionada à criação de animais. Pode ser gado, pode ser frangos, né? Caprinos, suínos, né? Porcos, cabras, né? E também a gente encontra atividade extrativista, tanto relacionado à extração de vegetais, animais, como o caso da pesca, né? E mineral, né? Como extração de ouro e de outros tipos de minérios, né? Isso você encontra também como atividade primária que a gente encontra no espaço rural. Então essas são as atividades econômicas que a gente encontra no espaço rural. Ok? Então, assim, esses dois espaços eles têm uma relação de interdependência.
O espaço rural ele é aquele que produz frutas, legumes, verduras, carne, minério, leite, que é enviado para o espaço urbano. Já o espaço urbano ele produz o que? Produtos industrializados, né? Fornece serviços que o espaço rural também usufrui. Então a gente tem aqui uma relação de interdependência entre esses espaços. Eu diria que hoje o espaço urbano ele tem um protagonismo, porque o espaço rural depende muito dos equipamentos que o espaço urbano produz. E o que é produzido no espaço rural, ele é demanda do que o espaço urbano necessita. Então, apesar de ter uma interdependência entre esses dois espaços, quem dita a dinâmica dentro dos dois espaços é o espaço urbano, ok? Tem um protagonismo aí que dita, inclusive, como é a forma que se produz as coisas no espaço rural, ok? Então, é uma relação de interdependência, mas quem dita a dinâmica dos dois espaços é o espaço urbano, ou seja, as cidades, ok? Espero que vocês tenham entendido essa explicação, entendam as diferenças entre esses dois espaços e como eles dependem um do outro para ditar aí a dinâmica da nossa sociedade, ok? Muito obrigado, que é o professor Tiago, foi um prazer dar essa aula para vocês. Até a próxima.